Josué, capítulo 1. E sucedeu depois que a morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. O que ele fala para Josué? Levanta. Voa, meu filho. Voa como águia. Eu não te chamei para você voar abaixo. Não te chamei para você andar, estou fraco, pão fraco, galinha de Angola. Não, te chamei para você ser águia. A águia é diferente. Olha, levanta, pois agora passará este Jordão e tu este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, olha só, quem voa alto, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra, o dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, e será o vosso termo. E nenhum se sucederá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Qual era a ordem de Deus? Levanta. Levanta os teus olhos, levanta dessa situação, levanta do luto, como foi falado aqui. O luto não é para nós, perdas nós vamos ter. É difícil lidar com perdas? É, porque o ser humano parece que foi criado para só ter ganhos, para perder jamais. Os dias mais difíceis da nossa vida é quando a gente perde algo, perde alguma coisa, uma coisa amada, uma coisa querida. É difícil, é dolorido. E Deus, ele falou para Moisés, para Josué perdeu o paizão dele, da fé, que era Moisés. E olha só, para voar como águia, tem um porém. Ele falou: Josué, tem um porém. Eu quero que você levante, o que eu tenho contigo é grande, meus pensamentos são elevados com a tua vida, e você vai ser líder e vai fazer esse povo herdar a terra de Canaã, qual prometeu aos seus pais. O que Deus fala para ele? Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que daria. Então somente ele repete ainda. Ele repete, Deus repete. Então somente esforço, tem de muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo que te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Que livro é esse? A Torá. O que Moisés escreveu quando estava caminhando lá no deserto. A Bíblia não existia na época de Josué. Então, como que ele sabia das leis? Moisés escreveu nas tábuas. E ele pegava lá e ficava lendo. Ele tinha que ler. Ele era uma pessoa ocupada? Sim. Ele trabalhava? Sim. Tinha família? Sim. Mas Deus falou assim: eu sei que você tem os seus problemas aí humanos, mas você vai ter que meditar na minha lei. Amém? Amém. Você vai ter que ter o tempo para mim. Temos que ter o tempo para o Senhor. A gente não quer abrir mão, porque nós achamos que Deus, só de pensar, já ouviu o nosso pensamento. Não, tem que ter o tempo para Deus. E Deus falou para ele isso. E no versículo 9, não te mandei eu, repete de novo, esforça-te e tem de bom ânimo, não se pasme. Ele vai mais profundo ainda no último. Ele vai mais profundo, não se pasme, não tenha medo, não se amedronte do que você vai enfrentar. Quer dizer, a águia, ela não tem medo do seu próprio predador. Ela não tem medo de voar e passar das nuvens. Ela não tem medo se faltar uma pena. Ela não tem medo
Se ela chegar lá embaixo, ainda não encontrou ainda a presa dela. Ela não tem medo, ela vai procurar, vai insistir até achar. Aleluia. Nós desistimos pelas coisas, pelo propósito, por poucas coisas. Mas Deus quer que você persista. Persista no propósito de Deus. Olha só, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus diz para ele assim, ó, só estou contigo dentro da tenda, só estou contigo na guerra? Não, eu estou contigo em todo o tempo. Em todo o tempo Deus está com você. Aí você fala assim, mas eu estou passando um momento tão difícil na minha vida, tão dolorido, tão em frangalhos. Mas o Senhor manda te dizer, eu estou com você. Jesus, Ele te ama. Nada acontece se não houver um propósito. Tudo há um propósito, tudo há um porquê. Nas falhas, nos escorregões da vida nossa, nos nossos erros. A gente só pode acertar, meu amado, se a gente errar. Aí você vai descobrir que você errou. Se você errou, você vai se acertar. Não, eu vou me acertar e eu vou entender o propósito de Deus. E quando a águia, ela voa alto e o corvo não consegue respirar, ele cai. Ele não precisou lutar contra o corvo. Não precisou. Ele simplesmente usou a estratégia que ela tem. Olha só, um animal tem habilidades de confrontar com o seu adversário, com o seu predador, e ele mesmo cair por terra. E nós, que somos mais bem-aventurados, mais felizes, mais abençoados do que o animal, o qual Jesus falou, mais valei vós do que as aves que estão no céu, mais vós. Eu sustento, eu ajudo, eu levanto, eu capacito, eu dou vida, eu restauro. Então, as habilidades da águia fez ela vencer o próprio adversário. E, queridos, eu e você vamos vencer situações com a palavra de Deus que vai nos capacitar, habilitar para vencer. E quando nós nos determinamos, não, eu vou vencer, eu vou sair da situação, porque eu sei que eu tenho uma promessa, e o Senhor falou que vai me abençoar e vai me honrar. Segunda característica da águia, a águia vê a tempestade e voa mais alto do que a tempestade, nas nuvens carregadas, depois ela dá o seu voo no céu azul. A águia, ela precisa voar? Precisa. Ela viu a tempestade, ela não vai correr. Pode as nuvens estar preta, trovejando, abalando a terra. Os raios podem tocar no chão. Sabe o que ela faz? Eu vou voar mais alto do que a tempestade. Amém? O Senhor te chamou para você voar mais alto e mais além do que a tempestade, do que esse problema, do que essa situação. Vai além, fica acima das nuvens. Fica acima, porque lá você vai ver o céu azul. Você não vai ver a tempestade, os raios, os trovões te amedrontarem. A passagem da Bíblia me faz lembrar uma história que Jesus estava na polpa do barco. E ele estava dormindo porque estava cansado. Mas a tempestade veio. E aquela tempestade não era uma tempestade normal, era uma tempestade destruidora. Por que era destruidora? Porque os discípulos ficaram com medo. Homens experientes, homens que eram pescadores, mas eles ficaram com medo. Era uma tempestade diferente. Não era uma coisa normal. Era uma coisa anormal. Tem tempestade que vem nas nossas vidas que não é normal. Que você fala assim, nossa, sangue de Jesus tem poder. Sai, está repreendido em nome de Jesus isso. Na minha vida. Sai agora. Os discípulos ficaram apavorados. E Jesus estava dormindo.
E os discípulos vai lá e acordam o mestre. Mestre, não te incomodas? Nós estamos sofrendo aqui. Mas, vocês estão sofrendo? Mas eu não chamei para você andar na tempestade, eu chamei para você andar acima da tempestade. Amém? Deus nos chamou para você ir de confrontar a tempestade. Não, Jesus te chamou para você andar além, acima da tempestade. Porque você vai ver o céu azul. Você vai ver os lugares altos. Tem um louvor que fala assim: vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Eis aqui. Tem minha vida como altar. Um plano de louvor, um plano de adoração. Porque quando você entra no plano de Deus, há uma dimensão espiritual, há uma dimensão maior, a visão é ampliada, você não fica focado naquela situação, naquele problema, na depressão, na angústia. Não, a tua visão vai ampliar. Eu sei que eu estou passando por isso, eu sei que Deus está comigo e Ele está no meu barco, dá a impressão que Ele está dormindo, mas eu sei que Ele quer que eu voe mais alto, eu ando acima da tempestade. E Jesus levantou e disse: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Por quê? Porque a fé não conseguia fazer eles enxergarem o milagre. Enxergar que o próprio Deus estava dentro do barco. Enxergar que Deus tinha um mover novo, que tinha uma esperança, que tinha algo novo para acontecer. O que Deus queria de Josué: se renova como a águia, porque eu tenho promessa para realizar na tua vida. Tem uma visão tridimensional da sua vida, da situação. Não olhe com os olhos da carne, como os olhos humanos, mas olhe como homem espiritual, como mulher espiritual, que a sua casa vai ser restaurada, vai ser liberta. Josué, não olhe para as muralhas. Josué, não olhe para os gigantes de Gade. Josué, não olhe para as muralhas fortificadas. Não olhe. Eu te chamei para você voar mais alto. Sabe? Essa palavra me trouxe tanta fé, tanta esperança. Porque a gente humanamente, quando se trata do lado financeiro, a gente é limitado. A gente só faz nas condições que pode. Mas Deus, Ele fala assim: eu sou o dono do ouro e da prata. Você pode mais. Você pode voar mais alto ainda. Mais um voo. Só que esse voo é um pouquinho mais alto. Voe um pouquinho mais alto. Sonhe mais alto. Não sonhe baixo, não sonhe pequeno. Sonhe alto. Para que o Senhor, teu Deus, se te contemple e te vê na glória. A tempestade não derruba a águia. Não pode derrubar a águia. Porque ela usa as habilidades dela para vencer a tempestade. Sobressair da tempestade. Eu e você, nós temos que sobressair da tempestade. Por que Jesus falou para os discípulos: homens de pouca fé? Por que duvidaste? Eu estou aqui, nada vai te acontecer. Esse mal que veio aí, vai sair por 7 caminhos. Esse que veio contra você, os parasitas, o corvo, está tentando te derrubar, não esquenta não. Se você voar alto, mais alto, mais alto, mais alto, sabe o que vai acontecer? Todos eles vão cair. Vai cair. Todos os dardos inflamados, toda seta maligna, toda investida do inferno contra a tua vida, não vai prosperar. Você sabe o que diz lá no livro de 2 Coríntios 5:17? Esta palavra, a gente fala muito sobre ela. E é uma palavra que vai trazer esperança.
Segundo livro de Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Sabe o que quer dizer essa palavra, renovo da águia? É deixar as coisas velhas. A águia, ela deixa lá, ela caçou o alimento dela, já foi, eu vou procurar outro. Se esse lago aqui não está dando peixe, eu vou para o mais alto. Se está vindo uma nevasca, está vindo um frio brabo, sabe o que eu faço? Vou me abrigar no lugar quente. Vou buscar o lugar quente, porque eu sou uma ave que voa nos tempos quentes. Não sou uma ave do frio, não sou uma ave do gelo. Amém? Você não é uma pessoa que vive no gelo, vive gelado, vive duro, sem perspectiva, sem sonho. Não, você é aquele o qual Deus te chamou para você se renovar as suas forças. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem porque ela vem renovada. Você sabe que lá no livro de Jó, ela fala do renovo e da esperança. Ela fala que se a árvore tiver cortada e lançada, mesmo assim a esperança renovo. Aquela mulher, quando chegou, viúva que chegou, foi entregar sua oferta ali, diante do Senhor, diante de todos, ali as testemunhas, diante de todos falam, diante das trevas. Você acha que quando nós fazemos alguma coisa para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, tem testemunha? Tem uma nuvem de testemunha, nuvem de pessoas, não, nuvens das trevas, porque estão de olho em você, o que você está fazendo, para depois na virada do dia chegar diante do trono e falar assim, como que você pode abençoar fulano? Como que você pode liberar a bênção para ela? Ela não consegue orar, não consegue se levantar, não tem força, não renova, não busca. Aí Deus, não, ela é meu servo. Aí entra o advogado dos advogados, o justo e fiel, o derradeiro. Fala assim, eu morri por eles. Eu tomo conta deles. Ele é meu e eu vou cuidar dele. Deixa, Pai, eu cuido. Eu sou um Deus de amor. Eu morri por eles. Eu sei a dor deles. Eu sei da tua dor. Eu sei o que você tem sofrido. Eu sei o que você tem passado. Eu sei o que você tem gemido. Eu sei. O Senhor fala para as testemunhas que são contra nós. Fala, não, eu cuido dele, eu vou dar ordem ao meu anjo para acampar ao redor e o livrar. Pode se preocupar não, pode ficar frio aí, ficar no seu cantinho aí, porque nele você não toca. Amém? Ele é meu ungido, ele é meu preparado, ele é meu escolhido. E sendo escolhido do Senhor, nós temos que ter nosso coração voltado para o Senhor, buscar a sua presença, a sua bondade e a sua misericórdia. No livro de Jó 17, no versículo 7, diz assim, pelo que já escureceram de mágoas os meus olhos, de todos os meus membros, como sombra, os retos passarão disto, o inocente se levantará como hipócrita. O justo seguirá o seu caminho firmemente, o puro desmão será acrescentado na força. Mas a verdade tornará para todos, vinde cá, porque sábio nenhum acho entre vós. Mas a palavra de Deus fala no livro de Jó, que mesmo que tudo, como foi falado aqui, como que eu li, ele estava se sentindo acusado por aquilo que aconteceu na vida dele, pelas perdas que ele teve, pela família dele, pela doença que ele estava passando. Às vezes, nós como servos do Senhor, a gente está passando por situações, a gente se sente acusado.
E a gente acha que Deus não está mais conosco, Deus está nos provando de uma tal maneira que a gente, como foi falando aqui, a gente acha que não somos mais merecedor, não vou mais na casa do Senhor, não vou mais adorar a Deus. Não, nós temos que permanecer adorando a Deus. Mesmo que a árvore foi cortada, mesmo que não haja mais esperança, foi tirada a raiz, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro. Você sabe, eu não sei se os irmãos já viram cheiros das águas. Já viram o cheiro de nascente? Você está naquele sol escaldante, tá? Tem uma mina d'água. E ali, você chega perto da água, o vapor, aquela brisa que sobe, é um cheiro suave da água caindo e levanta aquela brisa molhada. É um cheiro maravilhoso, porque é um refrescor. Ao cheiro das águas brotará, dará o seu fruto. Sabe, a Bíblia fala, quando a Bíblia fala do renovo, é do fruto que está falando, do broto. Quando nós começamos a dar broto na casa do Senhor, porque Deus está renovando as nossas forças. Dá força, dá força, dá força. Deus, Ele dá força. Deus, Ele traz o renovo. Por que Ele falou de jovens se cansarão e cairão? Porque estão na carne. Se a gente agir na carne, a gente vai cair mesmo. A gente vai olhar a situação na carne, a gente vai murmurar, a gente vai desconfiar. E a Bíblia fala que nosso olhar, temos que olhar com o olhar de profundidade, de agilidade, agir com desembaraço, com leveza, com vivacidade, com velocidade, movimentar-se com rapidez, preparo físico, manter-se em forma, força, ter energia para enfrentar os momentos decisivos de nossas vidas. Tem que ter força, tem que ter garra. Você é águia. Águia não se curva por qualquer coisa. Águia não se deixa dominar. Eu estava assistindo um documentário dos animais lá na África. E tinha uma ave de rapina que estava de olho no leãozinho. Parecendo um gatinho, um leãozinho. Acho que tinha um meizinho. E a leoa sabia que tinha os predadores. E ela, cercava, cuidava do leãozinho, o leão ficava perto do leãozinho, puxava o leãozinho para perto dela, o leãozinho corria para lá, mais para longe, e ela ia lá, pegava o leãozinho de novo, botava para perto. Só que uma ave de rapina, vamos dizer, uma águia, não é uma águia, porque ela come peixe. Um gavião viu o leãozinho e olhou o leãozinho e começou dar os voos rasantes. E quando ele dava voos rasantes, passava por cima do bichinho, do filhotinho, para pegar o filhotinho. Aí a leoa ia lá, corria atrás da ave, e a ave afugentava a ave. Mas a ave ficou na árvore, focada naquilo que ela queria. Ela não saiu do lugar onde estava o filhotinho, ela ficou lá. Só de olho no filhotinho, esperando uma brecha da mãe, da leoa. Na hora que a leoa descuidou do leãozinho, aí ela foi um pouquinho afastar, aí a ave veio, ela abriu as asas e veio, desceu e pegou o leãozinho, levou lá para cima da árvore. Um descuido. E foi lá e matou o leãozinho. Aí a leoa procurou e viu, olhou para cima e viu. Isso é coisa da natureza, não estou inventando não, viu? Foi filmado isso. A leoa subiu na árvore e chegou perto do leãozinho. O leãozinho já estava morto. E pegou o leãozinho, trouxe na boca o leãozinho e colocou lá no chão e ficou batendo assim, com o focinho no leãozinho, assim, para o leãozinho viver. Isso é coisa da natureza. Nós também temos nossos predadores espirituais. Cuidado. Porque um vacilo, ele vem e come aquilo que está brotando ainda. Aquilo que está germinando, aquilo que está crescendo. Aquilo que está sendo gerado. A sua promessa está sendo gerada.
Então não podemos deixar os predadores espirituais das trevas nos roubarem a nossa fé. Quais são os predadores espirituais? Palavras ofensivas de pessoas, pensamentos negativos, atitudes que levam a você duvidar da sua fé. São predadores invisíveis, você não está vendo a ave de rapina. A mãe descuidou, a mãe não viu. Ela sabia que havia um pássaro que estava afim, mas ela demorou um bom tempo, achou que estava livre da ave, porque a ave ficou escondida entre as folhas no alto e ficou só de olho lá embaixo, porque ela estava focada no que ela queria. Você acha que as trevas não vai estar focado na sua bênção? No propósito que Deus tem na tua vida? Focado no seu casamento, focado na sua família, focado na sua casa, focado na sua vida? Tem os falcões espirituais que ficam de longe, só na espreita, esperando uma oportunidade para matar os teus sonhos, o teu futuro, os teus projetos e destruir para não ter que vida. A Bíblia fala, Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele fala assim, porém ele fala, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Deus disse para Josué, medita na minha lei, medita na minha palavra que eu dei ao meu servo Moisés, se firma com ela, firma o seu coração na palavra do Senhor, porque você vai ter respaldo nela. As aves de rapina que vai tentar pegar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que está sendo gerado, a promessa de Deus, vai tentar pegar, mas você vai usar o escudo da fé, a palavra de Deus, como Jesus fez. Você acha que o diabo não estava sondando Jesus quando ele foi batizado? Uma coisa interessante, estava meditando para me finalizar. O Senhor, Deus, quando Jesus foi batizado nas águas, e ele falou assim, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Quer dizer, esse é o meu filho, filho de Deus, filho amado, filho que eu tenho prazer. Esse é o meu filho. Aí, Jesus foi batizado e foi para o deserto, ficou lá 40 dias. Está escrito aqui, na Bíblia. Depois de 40 dias, teve fome. Quem foi lá? O diabo. Você sabe qual foi a primeira palavra que ele falou? E o inferno vai usar a promessa, o propósito de Deus para te atacar. Fique esperto. Ué, você não é filho de Deus? Porque eu ouvi lá quando você foi batizado. Mande que essas pedras tornem pães. Aquilo que Deus falou de você, o inferno vai usar para confrontar você e dizer quem você é. Aonde você está? Se a casa está firme. Se você sabe quem você é. Você acha que o inferno ia deixar barato? Não, não vai deixar barato. Deus prometeu dar algo para ele, vai mudar a história da vida dele, então vamos usar isso daí, vamos reverter. Não foi assim lá no Jardim do Éden? Deus disse, de toda árvore comerás, mas só dessa não comerás, porque o dia que comerás, morrerás. Porque terá o conhecimento do bem e do mal. O que o inferno fez? O que Satanás fez? Distorceu, colocou na mente da Eva, não é nada disso, você não é filha de Deus? Ele disse, falou que toda árvore você pode comer, você pode também comer essa. Ele usou a própria palavra de Deus, aquilo que Deus tinha designado, aquilo que Deus tinha abençoado, para jogar nos ouvidos de Eva e dizer para Eva,
para compor confusão, porque se nós não tivermos alicerçado na palavra, na oração, no jejum e na consagração, no dia do confronto a gente vai ficar confuso. Mas Deus falou que ia me levantar, Deus falou que ia me abençoar. Mas espera aí, Deus não está me abençoando não. Tudo isso aí é balela, é conversa, é carochinha. Não, não é nada disso não. É isso que o inferno quer que você acredite. Porque ele vai usar aquilo que é para trazer bênção para a tua vida, para dizer para você que não é nada disso não. Não é isso não, é outra coisa. Deus não tem isso para você não, Deus tem outra coisa para você. É isso que o inferno faz na nossa vida. Confusão. Para roubar aquilo que é designado sobre nossas vidas. E Deus quer que nós se levantemos como a águia, se renova e voar com as asas da águia. Voar com as asas da águia. É abrir mesmo os teus olhos espirituais e falar assim, hoje eu vou voar com as asas da águia. E voar muito alto, além da tempestade. Se tiver algum parasita tentando me derrubar, eu vou voar mais alto ainda. Para dizer para eles que eu sou muito mais que vencedor. Que nenhuma condenação há naquele que estão em Cristo Jesus. Se é Jesus que me fortalece. Onde está o morto, os seus agrilhões? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas que Deus tem para mim e para você não desceu ao nosso coração ainda. São as coisas mais elevadas que estão nos céus. Amém? Deus, Ele tem algo novo para nós. Deus tem algo novo com Josué. Deus tinha algo novo com os discípulos naquele barco. Porque quando nós confrontamos com a adversidade da vida, as dificuldades da vida, nós pensamos que o Senhor não está conosco. Mas a águia, sabe o que é a águia? É o poder de Deus. Viu? Eu falei do animal, falei das características um pouco, tem muitas. Da característica, mas isso é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. É o poder que está em mim e você, que vai fazer isso, voar como as asas da águia. Porque com a força e o poder de Deus, a gente não se cansa, não se autodestrói, a gente não cai do penhasco, a gente não tem medo da altura, e Deus nos protege como se protege os filhotinhos da águia. Amém? Amém. Deus nos cuida. Deus faz muito mais que vencedores, porque tem um propósito na minha vida e na tua vida. Mesmo que tentaram matar os teus sonhos, destruir os projetos de Deus na tua vida, ou projetos pessoais, agora não seja mais pessoal, seja mais seu, mas seja do Senhor. Coloca na mão dele e fala, Senhor, eu coloco nas tuas mãos os meus sonhos, os meus projetos, que venham se realizar, Senhor, na minha vida, que o Senhor venha me abençoar e venha me honrar. E venha fazer a tua vontade. Se isso for bom para a minha vida, eu quero que aconteça. Amém? Glória a Deus. Aplaude ao Senhor.